A paz do Senhor, amados irmãos, quem vos fala aqui mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia, um verso por dia. João, capítulo 1, verso 16. O verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, 16, a qual diz: "E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça." Graça sobre graça. A graça de Deus é algo maravilhoso. Ela vem graça sobre graça. E eu gostaria de falar sobre 10 aspectos da graça de Deus. 10 aspectos a mais, mas eu vou ficar somente com 10. O primeiro aspecto é a graça salvadora. Tito, capítulo 2, verso 11, diz: "Porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens." Efésios 2:8 também diz: "Pela graça sois salvos por meio da fé." Então, o primeiro aspecto da graça, a graça ela é salvadora. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. É a graça de Deus que nos salva, é a graça de Deus que nos transforma. Segundo aspecto da graça, a graça ela é justificadora. Justificadora. Romanos, que é a grande epístola da justificação pela fé, Romanos 3, verso 24, nos diz o seguinte, em Romanos 3, versículo de número 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, a graça, ela é justificadora. Em Hebreus, capítulo 12, verso de número 28, nós vamos encontrar o seguinte, Hebreus, capítulo 12, verso 28, "Porque tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus." Aqui, a graça se revela servidora. É pela graça que nós servimos a Deus. Só podemos servir a Deus debaixo da graça. Em Hebreus, capítulo 4, verso 16, ainda diz: "Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça." A graça possui um trono nos céus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo importuno. O quarto aspecto da graça, a graça se revela ajudadora. Nós somos ajudados em tempos oportunos pela graça de Deus. Quantos de nós, muitas vezes em certos tempos, precisamos da graça de Deus? Mas também em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: "Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que é em Cristo Jesus." A graça também ela é fortificadora. Ela nos dá força para continuar, ela nos dá graça para ajudar e graça para ser fortificado em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8, nós estamos falando da graça sobre graça. 2 Coríntios 9, verso 8, diz assim: "E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça", que a graça parece abundante, "a fim de sempre, em tudo, toda suficiência, superabundância em toda boa obra." Então a graça aqui ela aparece como abundante provedora. A graça ela é provedora, ela provê na nossa vida. Deus nos dá abundância e provisão pela graça de Deus. Como a graça de Deus se revela provedora, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Atos 20, 32 diz: "Agora, pois, irmão, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar." Aqui a graça aparece como edificadora. A graça edifica a nossa vida. Efésios, capítulo 1, verso 7, nós também vamos encontrar algo mais sobre a graça. A graça remidora, a graça redentora e a graça remidora. Ela não só redime,
não é? Como ela também remove as nossas ofensas, remove os nossos pecados. Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 3, verso 7, ainda nos diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Aqui a graça aparece como ministradora em nossas vidas. E Atos 20:32, que nós já lemos, não é? Atos 20:32 diz: agora, pois, encomendo a graça, da palavra da sua graça, qual poderoso para edificar e da herança em todos os santificados. A graça santificadora. 10 aspectos da graça: a graça salvadora, a graça justificadora, a graça servidora, a graça ajudadora, a graça fortificadora, a graça provedora, a graça edificadora, a graça remidora, a graça ministradora, a graça santificadora. Que Deus vos abençoe. Acesse o nosso canal no YouTube, onde você pode entrar, assine lá, subscreva, coloque um sinal de joinha no nosso canal e coloque um sininho para você receber alertas. No canal do YouTube, você vai ter um comentário de toda